começo, nós tínhamos os mainframes. Eu vou um pouco rápido com essa parte da história, porque todo mundo já sabe disso, é só para fazer uma contextualização mesmo, tá? Que eram grandes máquinas dedicadas a volumes de informação gigantes e faziam basicamente poucas coisas ao mesmo tempo. O paradigma do desktop ele ainda é muito forte, tá? Essa apresentação vem mostrar como esse paradigma aos poucos está perdendo a força. A gente está tirando os computadores das nossas salas, eles estão indo para as nossas roupas, para os nossos carros, para o hospital, para a sua geladeira. Quando a gente tira o computador de dentro da sua sala, de cima da sua mesa, certo? A gente começa a colocar vários contextos de uso. O que a gente antes tinha de contexto de uso era muito reduzido. Isso era fácil de controlar para a gente, pelo menos designers de interação. Tem um livro muito interessante que vocês deveriam ler, chama The Media Equation, que basicamente fala como o contato com a tecnologia, o contato das pessoas com a tecnologia é tão íntimo hoje em dia que elas passam a tratar tanto as tecnologias quanto os objetos como pessoas, né? A gente pode usar voz, a gente pode usar som, vibração, luz, cor, e sempre também pensando em sinais naturais. Quanto mais naturais e mais de fácil identificação forem os sinais, quanto mais a gente for confortável com os sinais, eles vão ser menos irritantes. Hoje em dia, o ser humano é impaciente, tá? Então a gente precisa saber o que está acontecendo. A gente liga o micro-ondas, se ele não fizer barulho, a gente não sabe o que está acontecendo, então isso é preocupante. A personalização das máquinas em cima disso, eu acho que com certeza traz um benefício do ponto de vista de você poder realmente dizer que tipo de feedback você quer, até onde você vai, tá? Lembra que eu falei de sinais naturais, tá? Esse é um conceito que Norman fala bastante, pra gente usar sinais naturais para não irritar o usuário. Eu também tenho essa irritação, a minha sala parece uma rave, tá? Tem muita luz. Por que eu falo sobre onde estão os botões e a morte aos botões? Não é que a gente vai matar os botões também, tá, gente? É basicamente dizer que os tipos de controle que a gente tem hoje em dia estão muito além de clicar em botões. A gente tem crianças hoje em dia que talvez não estão nem tão familiarizadas com usar botões e daqui para frente talvez nem vão estar. A gente vê interfaces de controle como essa do Kinect, por exemplo, que você simplesmente não tem controle nenhum e você simplesmente balança a mão para fazer os seus movimentos e fazer o que você precisa. Não tem nem condição de perceber que tem alguma coisa acontecendo que não está na nossa bagagem e reconhecer aquilo como um problema. Mas a ideia não é que a gente precise viajar para fazer isso, mas que a gente tenha um grupo multicultural ali, cruzando essas informações. E aí, de fato, as pessoas precisam ir em loco para perceber e entender um pouco melhor. Manter a consistência nesse padrão de coleta de informações, com todas essas variações na forma de pensar pela diferença cultural, é muito complicado. Então, até depois, na hora de interpretar, cruzar e ter uma visão transversal desses países, dessas culturas, é que eu preciso reunir esse grupo multicultural. A coleta foi feita da melhor maneira possível, por quem entende, por quem está lá. Mas depois eu preciso ter alguém que consiga interpretar, senão eu não vou conseguir entender alguns daqueles dados do Brasil se não tiver algum brasileiro, por exemplo, explicando e fazendo uma análise um pouco melhor. Primeiro a gente vai contextualizar esse mundo recente que a gente vive. Quando a gente usa a palavra design e design estratégico, só um esclarecimento, a gente está usando o design como projeto, como cultura de projeto. A gente não está utilizando o design no sentido estético da palavra. A gente está utilizando o design no sentido de cultura de projeto. Vamos então falar do cenário atual. Qual que é o cenário que a gente vive hoje? As pessoas não compram produtos, e sim significados. Não adianta a gente projetar para esse mundo novo da mesma forma que a gente projetava na época da vitrola. A gente vai agora começar a falar sobre o design estratégico. Contextualizamos e vamos falar que o design estratégico, a lógica dele está embasada em projetar o sistema produto. Para a gente projetar, pensando na lógica do sistema produto, todas essas disciplinas, todas essas bolinhas, elas devem estar envolvidas e juntas,
dialogando com aquele projeto. A gente vai começar a recapitular para dizer como é que a gente aplica o design estratégico dentro da arquitetura, né? Então, a gente vê que o design estratégico, ele pensa no sistema produto, que justamente toda a cadeia de valor que agrega um produto em si, a gente tem que pensar em comunicação, consumo, serviço, experiência, e também o cenário atual da arquitetura, que é a gente trabalhar de forma departamentalizada. Tá? Então, eu vou passar para o Lu aqui e já começar a explicar a nossa proposta. A gente propõe que a arquitetura de informação ela amplie o seu foco, né, de atuação, que a gente sirva como articulador das demais áreas que constituem aí esse processo. Por que a gente acredita que a gente é um profissional que tem essa capacidade de articular entre as demais áreas? Porque o nosso fazer, o nosso dia a dia, a gente já tem isso no nosso perfil, no nosso sangue. A gente conhece o processo como um todo e a gente acredita que o arquiteto de informação ele é um profissional que está apto a ampliar um pouco o seu foco de visão e enxergar a coisa de uma forma um pouco mais globalizada, um pouco mais sistêmica. O dono do projeto ele vai continuar existindo, né? O dono do projeto, quem paga pelo projeto, ele continua existindo. A gente vai servir como um articulador para a gente criar soluções inovadoras que agreguem significado a esses projetos. Aí você pode me perguntar, é o arquiteto de informação como gerente do projeto? Não, na verdade não é por aí, porque assim, o gerente ele faz o cronograma, ele controla recurso, né? A gente vai ajudar a ter essa visão mais ampla, tá? E aí a gente vai ser um importante personagem dentro da figura do cenário do projeto como um todo. Então a gente vai auxiliar, a gente vai ajudar, a gente não vai tomar o lugar de ninguém, mas a gente vai ser uma peça-chave para a construção de projetos que agreguem significados e gerem valor para o nosso cliente, porque afinal de contas é para isso que a gente está aí, né? Eu sinto mais tranquilo quando o gerente sabe mexer sim na ferramenta. Então eu não sou contra a ferramenta, mas ao mesmo tempo eu acho que tem outras coisas que a gente pode fazer, coisas mais estratégicas. Não tem que ser uma coisa em detrimento da outra. E o segundo ponto é isso, que também é uma coisa que é muito pessoal, mas essa questão de quem faz o órgão público, quem faz o órgão governamental é a gente mesmo, né? Porque eu sinto um certo preconceito de alguns amigos depois que eu fui fazer essa consultoria na INS, que falaram assim, algumas pessoas falaram assim, você está procurando uma coisa mais tranquila, né? E eu falo, cara, não é mais tranquilo, é um trabalho que se tem críticas para o órgão governamental, então a crítica é para a gente, né? Para a população como um todo. Então acho que a gente tinha que vencer um pouco esse estereótipo de que o órgão governamental não é avançado, não tem potencial, porque tem sim, a gente só tem que se disponibilizar a trabalhar nisso. Na verdade, assim, a minha leitura é que o mundo do marketing já usa isso. Eles já estão usando isso para o que é mais interessante, na maior parte das vezes, para o fornecedor do serviço ou do produto, e não para o cliente. Então, acho que se existe essa ciência, e se existe essa situação, a gente tem que saber do que se trata. Eu acho que a gente tem que saber do que está sendo usado para influenciar ou não, para talvez tentar usar da melhor maneira possível. Porque tem coisas que eu também não concordo, mas não é por isso que eu não vou querer aprender. Eu acho que é como se fosse, eu não sei se é uma metáfora boa, mas é tipo conhecer a arma do inimigo. Acho que a gente tem que saber o que está sendo usado. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu usei da geladeira, a gente tem que saber daquilo. E que, na verdade, a gente consegue, como, acho que é o Procel, que faz aquelas etiquetas, que são demais. Eu acho, tem tudo ali. Você lê rápido, tem a questão das cores, tem a questão da preocupação tecnológica. Então, eu acho que vale a pena a gente conhecer todos esses conceitos de desvios cognitivos para saber como aplicar isso de uma maneira útil, já que é o nosso papel como arquiteto de informação.